Bom dia a todos. Eu sou o professor Marcelino. Nós vamos dar início à nossa disciplina de Cálculo 1, tá? Para o curso de Sistema de Informação do Campo Universitário de Oriximiná. A nossa aula ela vai ser dividida sempre em duas partes. Uma parte gravada, que é essa aqui, por exemplo, hoje, e uma parte ao vivo online, né? Nós ainda vamos ficar totalmente no remoto, certo? Então, essa aula gravada agora que eu estou iniciando, ela vai ser vou já estar entrando direto no assunto e apresentando o conteúdo para vocês, tá? E na nossa aula ao vivo, online, nós vamos estar tirando dúvidas, fazendo exercício e na aula de hoje, inclusive, discutindo o nosso plano de ensino, tá? Então, vou apresentar para vocês qual vai ser todo o nosso conteúdo, a forma como nós vamos trabalhar, explicar melhor essa questão da aula gravada e aula ao vivo, como vai ser a metodologia, as formas de avaliação. Inclusive, vocês podem também estar me indicando, a partir da experiência de vocês das outras aulas remotas, o que a gente pode ajustar para que vocês tenham o melhor proveito, né? Tá? Então, assim, o que nós queremos é que vocês tenham o melhor proveito da disciplina. Tá? Então, agora eu vou já iniciar o conteúdo mesmo, teórico, e mais tarde, nossa aula gravada, na aula vivo, a gente discute o plano de ensino. Tá? Então, essa é a nossa primeira aula, que nós vamos tratar de funções, de um modo geral. O cálculo em si, ele trata de funções, análise de funções. Tá? E é isso que nós vamos começar estudando. Essa nossa disciplina, esse nosso material de estudo, ele vai ser baseado nesse livro, Cálculo Volume 1, de James Stewart. Tá? É um livro que vocês têm acesso pelo acervo digital da biblioteca. Então, se vocês entrarem no portal da biblioteca, da UFOPA, lá tem um link, acervo, minha biblioteca digital, se não me engano, ou acervo digital, algum termo desse formato, bem no portal principal da biblioteca. Vocês podem clicar lá, acho que alguns já devem conhecer, né? Vocês podem clicar lá, entrar com o usuário e senha de vocês, daquele do CGA, né? E com isso vocês têm acesso a vários livros, né? E esse livro aqui, ele está lá. Mas se vocês tiverem outro livro de cálculo, também pode estar utilizando. O assunto, ele é um assunto bem clássico, né? Então não vai ter muita mudança de um livro para o outro. Talvez a forma como o autor apresenta o conteúdo, alguns são mais ilustrativos, outros entram de uma forma mais formal, direto ali no conteúdo, né? Então, mas o conteúdo em geral, qualquer livro de cálculo não vai ser o mesmo, tá? E como tá falando então, né, o cálculo é a parte da matemática que trata de variações de acúmulo de quantidades e de quantidades que tendem a outras quantidades, né? Então vocês vêm estudando cálculo, aliás, estudando matemática, né? Desde lá do início dos estudos de vocês, lá no ensino infantil, era matemática, e agora chegam na universidade e mudou, é cálculo agora. Depois também vai ter disciplina de álgebra, vai ter disciplina de probabilidade estatística. Então agora vocês vão começar a separar as partes da matemática para poder se aprofundar em cada parte especificamente. Então o cálculo é uma parte da matemática onde a gente vai se aprofundar, e o cálculo, ele trata basicamente de variação e de acúmulo de quantidades a partir de uma certa quantidade. Então, a ideia é, se eu tenho uma certa quantidade, é a minha quantidade ali de entrada. Se eu tiver essa certa quantidade, o quanto, aplicando uma certa regra, uma certa lei, aplicando a função, é isso que a gente vai ver, qual vai ser o resultado, qual vai ser a outra quantidade que eu vou ter de saída. Então, o objeto fundamental do cálculo são as funções. Isso está muito abstrato, vai já ficar um pouquinho mais claro, tá? Então, o objeto fundamental do cálculo são as funções. Como analisá-las, interpretá-las, como modelá-las, e principalmente como analisar, né? Então, esse capítulo agora, que a gente vai tratar de funções, ele traz as ideias básicas concernentes às funções. A gente vai estar falando bastante de gráfico, então o cálculo, ele utiliza muito gráfico, o visual ajuda muito a gente entender, a analisar as funções, a entender alguns conceitos, e vamos estar estudando como combinar e transformar essas funções.
Aqui nós temos alguns exemplos. Então, um exemplo A. A área do círculo depende do seu raio. Então, tenho certeza que vocês estudaram isso aqui lá em matemática, no ensino médio, onde vocês estudaram que para qualquer círculo, se eu quero calcular a área daquele círculo, eu uso a equação A igual a πr ao quadrado. Né? Π é aquele número lá, 3,14 e vai embora. Né? R é o raio exatamente do círculo que eu estou trabalhando, e o A vai ser a área desse círculo. Então basta eu colocar o valor do R que eu tenho o meu A, né? Eu tenho a área, certo? Então aqui eu tenho uma equação que, dada uma certa quantidade inicial, o R, uma quantidade de entrada, eu calculo uma outra quantidade que é o A, a área. O segundo exemplo, a população humana mundial depende do tempo. Né? Então, à medida que o tempo vai passando, algumas pessoas estão morrendo, outras estão nascendo. De um modo geral, a quantidade que nasce é maior que a quantidade que está morrendo. Então, a população mundial está aumentando. E aí aqui nós temos uma tabela que me diz, ó, ao longo do tempo, T, né, em anos, a cada 10 anos, aqui nessa tabelinha, eu tenho uma população. Então, no ano 1900, a estimativa era 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. No ano 1910, a estimativa 1 bilhão e 750 milhões de pessoas. No ano 2000, 6 bilhões e 80 milhões de pessoas. Né? Então, aqui, de novo, eu tenho uma forma... No primeiro exemplo, era uma equação. Né? Agora eu tenho uma tabela. Mas essa tabela também me permite a mesma ideia. Eu dou um valor de entrada, uma certa quantidade, que no caso aqui indica o ano, e eu recebo uma outra quantidade, que é a quantidade de pessoas em milhões, né? A população, que indica a população mundial naquele ano. Outro exemplo C, eu vou enviar uma encomenda pelos correios. E aí o custo C de enviar então essa encomenda, uma carta pelos correios, depende do peso W. E os correios têm uma fórmula que permite calcular esse custo de acordo com a faixa do peso daquela minha encomenda. Né? Então aqui a gente nem tem, né? A gente nem está olhando números aqui, gráfico e nada, então, nem está vendo a regra em si, mas eu sei que existe uma regra lá no correio que vai fazer a conta para mim do quanto eu vou pagar de acordo com o peso daquela minha encomenda. E o quarto exemplo, tem aqui um gráfico que mostra a atividade sísmica no terremoto que ocorreu em Los Angeles em 1994. Então, na horizontal aqui, eu tenho a minha linha do tempo em segundos, né? E na vertical, eu tenho a linha que está medindo a atividade sísmica. E aí, esse gráfico roxo, então, ele é exatamente o tremor que estava ocorrendo ali, né? Eu estou medindo aqui a atividade sísmica. E nesse gráfico, para qualquer instante de tempo que eu quiser, eu posso ver qual é o valor medido ali do tremor, né? Então, no tempo 21, eu vou lá no tempo 21 no meu gráfico, né? E olho a altura do gráfico, isso vai me dar atividade sísmica. Então, esses 4 exemplos, eles são bem distintos, certo? Primeiro, na interpretação deles, cada um tem um significado diferente. Primeiro é a área do círculo, segundo, população, terceiro, custo, quarto, atividade sísmica. Então, cada um deles tem uma interpretação diferente e cada um deles está representado de uma forma diferente. Tem aqui um gráfico, eu sei que tem uma regra na questão do custo, na questão da área. O outro exemplo A era a área, o exemplo B é a população. Então, cada um tem um formato diferente, uma tabela, uma equação, né? Eles são diferentes nos dois sentidos, interpretação e como eles estão apresentados. Mas todos esses 4 exemplos, eles nos mostram que eu indico uma quantidade, no caso o R, o T, o W, o T, né? O raio, o tempo em anos, o peso, o tempo em segundos. A partir de um desses, eu encontro uma outra quantidade. A área, a população, o custo, a atividade sísmica. Né? Então, em todos esses casos, nós dizemos que esse segundo número aqui está representado por letra, né? Mas entendam como números aqui. Esses números, eles são função dos primeiros números. Né? De uma forma mais sistemática. O que é uma função? Uma função é uma lei ou uma regra que associa cada elemento
x de um conjunto exatamente a um elemento y em um outro conjunto E. Então eu tenho um conjunto D, eu tenho um conjunto E. Cada um deles tem alguns elementos, certo? O que é a minha função? É a minha regra que vai dizer exatamente como mapear de um para o outro. Então, se eu pegar esse elemento aqui no meu conjunto D e aplicar na minha função, qual vai ser o elemento que eu vou ter de resultado lá no E? Se eu pegar esse elemento aqui no conjunto D e aplicar a minha função, ou seja, aplicar a minha regra, ou aplicar a minha lei, qual vai ser o elemento que eu vou encontrar lá no conjunto E? Se eu pegar esse outro aqui e jogar na função, qual vai ser o elemento que eu vou encontrar lá no E? Então a minha função é isso, ela mapeia de um conjunto para outro, sem ambiguidades. Se eu tenho um x aqui, um elemento x, eu aplico a regra, eu vou para um outro elemento no outro conjunto e é exatamente esse elemento. Eu não posso, do x vir para esse resultado ou para esse outro aqui. Eu vou, a partir desse elemento aqui no D, no meu conjunto D, eu vou para exatamente um elemento lá no conjunto E, certo? Pode ocorrer de eu ter dois aqui no D que me levam para o mesmo resultado no E, não tem problema. O x e o a apontarem para o mesmo elemento aqui. O que não pode é desse conjunto aqui eu aplicar a minha regra e levar para um ou outro. Aí eu apliquei a regra, apliquei a função e o resultado é esse ou aquele. Então isso não é uma função, certo? Então a minha função para cada elemento para o outro. E observe que eu estou falando aqui, eu não falei em números, né? Eu falei em elementos. Então a função, ela vai trabalhar com conjuntos, né? E esses conjuntos são de qualquer coisa. Podem ser números, podem ser letras, podem ser desenhos, podem ser qualquer coisa, né? São elementos de um conjunto onde eu vou aplicar a regra, vou aplicar a função e vou encontrar elementos em outro conjunto. Inclusive, eles não necessitam ser conjuntos de mesma natureza. Se aqui são letras, aqui também no D são letras, no E também vão ser letras. Se no D é objeto, no E também... Não, pode ser, olha, o D é letra e o E é número. O D é número e o E é objeto. Enfim, são conjuntos distintos, certo? São conjuntos distintos, conjunto D e conjunto E. O importante é que a minha função vai me dizer exatamente, se eu pegar um determinado elemento lá no D, qual vai ser o correspondente dele lá no E, né? Esse é o básico da função. Aqui em cálculo 1, nós vamos estar trabalhando com números reais. Então, o meu conjunto D ele vai ser um conjunto de números reais. O meu conjunto E vai ser um conjunto de números reais. Então, aqui em cálculo, nós vamos estar trabalhando com funções de números reais. Mas, função, de um modo geral, não trabalha só com números reais. Tá? Essa é a observação que a gente precisa ter. E como é que a gente representa isso? A gente representa normalmente nesse formato aqui, olha, y igual a f de x. Então, esse y igual a f de x, o x é o que? A gente vai entender como um número real. Então, esse x está fazendo o papel de um número real aqui. Eu estou deixando ele genérico. Número real x. Número real x. Né? O f é a minha função, a minha regra. Então, esse x é a minha quantidade que eu vou passar para a minha regra. E a partir dessa regra eu vou encontrar qual é a quantidade y, que é outro número, né? No caso aqui, pensando em cálculo, né? Mas pode ser de modo geral, vou receber o elemento x, vou aplicar a regra, vou aplicar a minha função e vou encontrar o elemento y. O x pertence ao D, o y pertence ao E. Como encontrar esse elemento, a partir do D, a partir do elemento lá no D encontrar o elemento lá no E, é exatamente a função que me diz como encontrar isso, certo? Isso é o que define a função. E nós temos algumas definições, né? D é chamado domínio da função f e corresponde ao conjunto de todos os valores x que são aceitos pela função f, tá? Aqui, quando eu converti para PDF, ficou meio desfocado, né? Mas depois eu tento melhorar, tá? Então, o D é o domínio. O domínio são todos os elementos que são aceitos pelo f, né? Então, assim,
digamos que essa minha função é uma função é, é uma função que recebe, por exemplo, letras, né? É uma função que recebe letras e a partir dessas letras ele me dá um número. Só um exemplo aqui qualquer. Eu recebo letras. Então, o meu domínio aqui vão ser letras, certo? Letras de qual alfabeto? O alfabeto é o nosso alfabeto aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, inclui W, X, Y, Z, né? Então, esse é o nosso alfabeto. Se eu colocar letras ali da escrita chinesa, da escrita japonesa, a minha função vai funcionar? Não, não vai funcionar. Essa minha função foi feita para trabalhar com o nosso alfabeto romano, nosso alfabeto, de A a Z. Não foi feita para trabalhar com o alfabeto chinês, arábico, japonês e esses outros. Então, perceba, existe um conjunto que é aceito, existe um conjunto que não é aceito. Então, esse nosso domínio aqui é o conjunto daquilo que é aceito. Se eu disser apenas letras, existem letras, vários tipos de letras. Né? Então, eu preciso definir, preciso fechar esse conjunto. Qual é o conjunto de letras aceitas? São essas aqui. Então, esse é o meu domínio. Qualquer outra coisa daqui de fora não é aceito pela minha função, certo? Um outro exemplo, por exemplo, pegando aqui mais já na matemática, né? Vocês estudaram com certeza a função raiz quadrada, né? E vocês sabem que a raiz quadrada não aceita número negativo, certo? Raiz quadrada só é número positivo. Então, a minha função aqui pode ser exatamente calcular a raiz quadrada de um número. Então, aqui eu tenho um conjunto de números, aqui eu tenho um conjunto de outros números. O que é essa minha função aqui? É a raiz quadrada. Então, eu vou pegar o número representado aqui pelo x, e vou calcular a raiz quadrada dele e vou encontrar outro número aqui desse lado. Esse número aqui pode ser negativo? Não, não pode. Esse número tem que ser, ele é não negativo, né? Então, esse meu domínio aqui, esse meu conjunto, ele só aceita números não negativos, certo? Então, meu conjunto D é o conjunto de todos os valores que são aceitos pela minha função. E o conjunto o conjunto é a imagem da minha função, que corresponde a todos os valores possíveis da minha função, certo? Então, eu estou dizendo aqui, olha, eu vou calcular a raiz quadrada desse número aqui. A partir desse meu domínio, tem um conjunto de números que eu vou encontrar lá na frente, certo? Então, aqui, por exemplo, não tem... digamos que a minha função é a função x quadrado. Agora, vamos devolver. Minha função é a função x quadrado. Então, a função x quadrado entrada da função x quadrado, né, da função quadrática, qualquer número real. Aí já não tem mais a limitação de ser positivo ou negativo, tanto faz. Qualquer número real que eu colocar, eu consigo calcular o quadrado dele, certo? E eu vou para cá. Então aqui, para minha função quadrática, qualquer número real é possível. Mas o resultado de qualquer número elevado ao quadrado, vocês sabem que vai ser sempre positivo, né? Não tem como eu calcular o quadrado de um número e aquele resultado ser negativo. Vai ser sempre positivo. Então, a minha imagem aqui dos resultados possíveis são todos os números não negativos. Números negativos não tem como encontrar. Então, eles não fazem parte da minha imagem. Então, meu domínio aceita qualquer número real, mas a minha imagem, para esse exemplo, minha função é a função quadrática. Pega o valor aqui de entrada, o número aqui, e eleva ele ao quadrado. Os resultados aqui vão ser sempre positivos, né? Então, a minha imagem vai ser sempre positiva. Então, a minha imagem é o conjunto de valores possíveis de f de x, né? Daquela minha função. X é a minha chamada variável independente. Por que ela é independente? Porque eu vou escolher de forma independente. Eu vou escolher qual é o valor que eu vou colocar de entrada. A única regra, obviamente, é que ela precisa pertencer ao domínio, né? Não pode ser um valor de fora do domínio, exatamente porque valores de fora do domínio não vão ser aceitos pela função. Então, é qualquer valor do domínio. Por isso que ela é independente.
Aí pego esse x, jogo na minha função. O resultado, f de x, ou y, que às vezes a gente chama, né? É o que a gente chama de variável dependente. Por que dependente? Porque depende do x. Eu preciso dizer qual é o valor x para eu poder calcular o resultado, né? F de x, certo? E aí, como formei agora, no nosso estudo, nós vamos estar trabalhando de funções de números reais em números reais. Ou seja, o meu domínio, ele é um domínio, ele é um conjunto que vem dos números reais, e a minha imagem também é um conjunto que vem dos números reais. Né? E uma observação, o f de x ele pode ser igual para diferentes valores de x, mas cada valor de x vai ter correspondência com um único valor f de x, certo? É aquilo que a gente vai falando agora no início, né? Eu posso ter tanto para o x aqui quanto para o a, o mesmo resultado lá do outro lado. A minha função levar para o mesmo elemento aqui na imagem. Mas eu não posso ter de um elemento aqui no meu domínio ir para dois valores diferentes lá na minha imagem, certo? Isso eu não posso ter. Essa é a regra básica da minha função. Normalmente a gente costuma pensar na função como uma máquina. Eu vou colocar algo aqui na entrada, essa máquina vai processar isso que eu coloquei na entrada e vai me dar um resultado na minha saída. O que essa máquina faz aqui? Ela pega esse x e transforma para um outro valor. Vai pegar essa quantidade, aqui pensando no cálculo já, né? Vai pegar essa quantidade em número real e transformar em outro número real. E aí, como isso é feito, vai depender da minha função. E aí, o nosso estudo é exatamente, dada essa entrada, como vai ser a saída? Se eu pegar essa minha entrada e aumentar, o que vai acontecer com a minha saída? Se eu reduzir essa entrada, o que vai acontecer com a minha saída? Se eu variar muito rápido, se eu acumular. Então, assim, a ideia é estudar o comportamento de o que vai ter aqui na saída, dado modificações na minha entrada. E a gente vai fazer esse estudo como? Entendendo como a minha função, como essa máquina vai funcionar. E aí, algo bem útil é analisar a função pelo gráfico. Então, lá pelos exemplos, lá que a gente viu, aquele exemplo A, B, C e D, a gente viu que eu posso representar a minha função de 4 formas distintas. Eu posso usar uma equação para representar a minha função, eu posso usar uma tabela, eu posso descrever por meio de palavras como vai ser a função, e posso também usar um gráfico, certo? O que nós mais vamos usar aqui no cálculo, né? Quando nós estamos analisando as funções, vão ser as equações, usar no formato de equações. Mas também vamos usar muito gráfico para interpretar os resultados, tá? Então nós vamos o formato da equação, ele é um formato bem interessante para modelar aquele problema, assim, algo que ainda não comentei, né? Nós estamos tratando de funções, mas a ideia não é estudar funções de um modo abstrato só para eu saber funções. Na verdade, as funções, elas vão representar problemas do mundo real. Eu vou ter um problema no mundo real e vou descrever aquele problema usando uma função. Aquela minha função, então, vai indicar como aquilo aí no mundo real está ocorrendo, certo? E a partir dessa função eu vou fazer interpretações do que está ocorrendo no mundo real. Então, essa modelagem do mundo real para a minha função, muitas vezes a gente vai estar tratando por equação. Mas na hora de analisar, é bem útil trabalhar com gráficos. E muitas vezes também vamos estar trabalhando com tabelas, palavras, mas equação e gráfico são os dois principais, né? Então, para visualizar a função, o mais comum é utilizar os gráficos, né? E o gráfico de uma função, ele vai ter o quê? Ele vai representar o domínio, vai representar a imagem e vai representar essa relação entre o domínio e a imagem. Então, aqui formalizando, né? Se f for uma função com domínio D e imagem I, então seu gráfico será formado pelo conjunto de pares ordenados, né? Aqui no caso a gente está pensando em função
bidimensional, né? Eu tenho um valor de entrada e eu vou ter um valor de saída. Tá? Lá em cálculo 2, eu vou trabalhando com mais variáveis. Tá? Tá vendo questão de R3, R4, que a gente vai estar no que a gente chama de R2. Né? Vou estar trabalhando com funções bidimensionais. Dado um valor de entrada, eu tenho um valor de saída. Então, no gráfico, eu vou ter aqui um par ordenado. Esse meu par ordenado é o que eu coloquei de entrada e o que eu estou tendo na saída. Então, x é minha entrada, minha variável independente, o f de x é minha saída, minha variável dependente. Então, eu tenho aqui um par ordenado. Esse par ordenado, obviamente, o x tem que pertencer ao meu domínio e o meu f tem que pertencer à minha imagem. Em outras palavras, o gráfico f consiste em todos os pontos x, y do plano coordenado, taxa que x está no domínio e y está na imagem. E o gráfico de uma função f nos dá uma visualização útil do comportamento ou da história de vida de uma função. Então, aqui esse exemplo. Então, eu tenho uma função, uma determinada função. Eu tenho aqui o meu x, minha variável independente, né? E eu tenho aqui meu y, que é minha variável dependente, que é o meu próprio f de x, tá? Para não escrever aqui f de x, muitas vezes a gente dá uma letra, né? Usa uma letra e diz, olha, o y. Então, o y é o meu f de x, tá? x, y. X variável dependente, independente, y variável dependente. Relação de y com x é exatamente f de x. Y é igual a f de x. No x, eu vou representar valores do domínio da minha função. Então, aqui nesse gráfico, eu estou indo aqui de um valor, digamos que de menos 1 até um determinado valor aqui, digamos que seja o valor 4. Então, o domínio da minha função vai de menos 1 até 4. E os possíveis resultados, eles estão variando aqui, ó. Esse gráfico em roxo aqui, né, são em resultados. Então, no máximo, eu tenho um valor aqui em cima e no mínimo eu tenho um valor aqui embaixo. Então, desse valor aqui no y para esse outro valor aqui no y, eu vou ter a minha imagem da minha função. É a variação que vai estar acontecendo. Então, no meu gráfico, para eu poder, a ideia é essa, para eu poder representar meu gráfico de uma forma boa, eu tenho que colocar nele o domínio e a imagem, certo? Às vezes, nem sempre a gente usa todo o domínio e toda a imagem, vai depender, na verdade, do ponto, da parte que eu quero analisar, certo? Eu posso, digamos que, ir dando um zoom no meu gráfico, mas eu vou pegar sempre parte do domínio e parte da imagem. E aí, nesse plano, então, né, ele pode, inclusive, pegar a parte negativa do x, parte negativa do y, tá? Aqui eu estou pegando só esse quadrante que tanto x quanto y são positivos, né? Mas eu posso pegar qualquer parte aqui do meu plano, certo? Qualquer valores de x e y, tanto positivo quanto negativo. Então eu tenho aqui o meu plano e para todos os valores possíveis, então, eu vou marcar o meu par ordenado, ou seja, eu vou marcar o ponto que é o x aqui na horizontal é o valor x, minha variável independente, e na vertical vai ser o f de x, minha variável dependente, ou meu y, né? Então, esse ponto aqui, que é esse par ordenado, é exatamente o ponto que me diz, olha, se a entrada for x, o resultado é f de x. E eu faço isso para todos os pontos possíveis. E aí, com isso, eu vou ter algo nesse formato aqui, normalmente uma curva, né? Então, essa curva é a curva da minha função, ela que me ajuda a visualizar o que está acontecendo. Então, nesse gráfico aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que a partir do zero, a minha função cai até eu chegar no 1. Então, de 0 até 1, se eu pegar valores aqui na horizontal, de entrada, de 0 até 1, o meu resultado está o que? Ele está caindo. De 1 até um certo valor aqui, digamos que seja 3,5, o que vai acontecer? Os meus valores, o meu resultado vai estar sempre aumentando. Desse 3 para frente, ele volta a cair. Do 0 para trás, né?
o que acontece com a minha função? Se eu andar do zero para trás, a minha função vai estar caindo, né? No caso aqui a gente sempre anda da esquerda para a direita. Então da esquerda para a direita, de valores negativos para o zero, o que está acontecendo? A minha função ela está aumentando. Ou seja, se eu pegar valores negativos cada vez mais próximo de zero, o resultado vai ser cada vez maior. A partir do zero, se eu pegar valores que estão se aproximando do 1, na entrada, né? Pegar valores que se aproximando do 1, a minha função, o meu resultado vai ser que valores que estão caindo para próximo de, vou chutar aqui, digamos que seja 1 também. Para valores de 1 para frente, até antes do 3,5, os valores vão estar crescendo. Então, assim, eu estou graficamente, né, sem olhar número nenhum, apenas olhando para essa curva, eu consigo entender o que está acontecendo. Então, essa é a ideia do gráfico. Né? Para dar um exemplo mais prático, né? Então ficou um jeito muito abstrato, imaginem que esse gráfico é o gráfico da velocidade de um carro, certo? Pelo tempo. Então aqui é o meu tempo e aqui é a velocidade. Né? E aí o carro está no trânsito, né? Então a pessoa acelera e freia, né? Então aquela velocidade ela vai variando com o tempo. Né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que o carro estava acelerando, certo? Chegou até um certo valor ali de velocidade, né? A velocidade estava aumentando, chegou até um valor de velocidade, a velocidade começou a diminuir. Então o que aconteceu aqui? Provavelmente a pessoa pisou no freio, né? Ou ficou mais engarrafado, pisou no freio, a velocidade diminuiu. Até um certo instante de tempo, onde o trânsito liberou de novo e a pessoa começou a acelerar. E ela foi acelerando, até chegar num momento ali onde ela teve que de novo começar a pisar no freio. E aí a velocidade diminuiu, né? Então aqui eu estou vendo a velocidade ao longo do tempo. E eu consigo interpretar, né? Então, olha, eu sei quando ela acelerou, eu sei quando ela pisou no acelerador, eu sei quando ela pisou no freio, né? Sei depois que ela pisou no acelerador de novo, depois ela pisou no freio de novo. Então perceba que inclusive a gente está analisando, né, a partir desse gráfico que mostra a velocidade do carro, né, admitindo que quiser velocidade, a gente já consegue entender inclusive outra medida que é a aceleração, né? Então eu estou dizendo, olha, esse é o gráfico da velocidade, mas a partir do entendimento dessa análise da velocidade, a gente consegue entender a aceleração, né? Então aqui estava acelerando, por isso a velocidade está aumentando. Aqui ele desacelerou, por isso a velocidade diminuiu. Aqui ele acelerou de novo, por isso a velocidade aumentou. Chegou bem aqui, ele desacelerou. Né? Então eu poderia estar pegando aqui, tentando montar, por exemplo, um gráfico de aceleração. Né? Então durante esse intervalo de tempo aqui, a minha aceleração foi o quê? Foi positiva. Então teria valores de aceleração acima do eixo horizontal, né? Daqui para cá eu tenho que desaceleração, sem aceleração negativa, tá freando. Então eu vou ter para cá para baixo, né? Daqui para cá aceleração positiva, então de novo valores positivos no meu gráfico da aceleração. Daqui para frente eu desacelerei, então meu gráfico da aceleração vai ter valores negativos. Tá? Não se preocupe se não tiverem conseguindo entender muito bem, a gente ainda vai ver bastante isso, tá? Estou apenas querendo mostrar, assim, pelo menos tentar fazer para vocês terem uma intuição, já comecem a ter intuição de o quanto é útil trabalhar com funções e gráficos, tá? Então, o gráfico vai ser muito útil para a gente entender visualmente as coisas, fazer análises visuais, certo? Então, no meu X eu vou ter o domínio da minha função, da onde para onde, a função varia. E no Y eu vou ter aqui a imagem, da onde para onde os resultados variam. Lembrem, a gente está trabalhando aqui em cálculo com números reais. Números reais, eles estão no eixo, né? Eu tenho meu eixo real. Então, esse meu X aqui, ele representa todos os números reais. Dependendo da minha função, eu não vou utilizar todos os números reais, certo? Eu vou utilizar só uma parte desses números reais. Então, esse meu domínio aqui, essa minha parte marcada em azul, é só a parte dos números reais que eu utilizo naquela minha função, que eu posso dar de entrada para a minha função, certo?
o y, de novo, é o eixo real, são todos os números reais, estão aqui nessa reta, é minha reta real, né? Então, deixa eu a minha reta real, né? Então, o x, reta real, y também é reta real. Todos os valores reais são possíveis? Vai depender da minha função. Para essa minha função aqui específica, não são todos possíveis. Quais são os possíveis? Desse ponto aqui para esse outro. Então, aqui está a minha reta da imagem da minha função, né? Que é um subconjunto do meu número real. Minha coisa, essa minha reta aqui do domínio é um subconjunto dos números reais. Meu domínio e a minha imagem marcada aqui no gráfico. E essa curva aqui, é exatamente os pares ordenados. Para cada valor real que eu pegar aqui no meu domínio, eu vou ter um correspondente lá na minha imagem, né? E aí essa minha curva aqui vai me dizendo então qual é esse correspondente. Se eu pegar um valor bem aqui, esse valor bem aqui, eu vou olhar lá no meu gráfico, esse meu ponto par ordenado. Então o resultado y e esse outro bem aqui, né? Então a minha função. Um exemplo, a função x quadrada. Então, a função x quadrada. Qual é o domínio da minha função x quadrada? Qualquer número real, né? O domínio da minha função x quadrada é qualquer valor x, dado que esse x pertence a números reais. Qualquer número real eu posso levar ao quadrado. Qualquer número real eu posso multiplicar ele por ele mesmo, certo? Então, o meu x aqui vai ser o domínio, esse x representa a reta real. E o domínio da minha função vai ser todo o x. Qualquer valor aqui na reta real é possível. O meu y vai indicar aqui a minha imagem. A reta y toda, ela representa todos os números reais. Mas eu não vou ter resultados para todos os números reais. Eu vou ter resultados, o quê? Apenas do zero para cima, certo? A minha função x quadrado sempre me dá um resultado não negativo, né? De zero para cima. Então, a minha imagem para essa função x quadrada é o que? É um valor y, que é igual ao próprio resultado da minha função, onde esse y ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, a minha imagem é daqui para cima. E aí eu consigo perceber isso pela minha curva aqui, né? Então, essa é a minha curva da função, certo? Aquilo que que eu comentei com vocês. Para cada valor de entrada aqui no x, vou ter um valor lá na saída. Eu posso ter números repetidos, certo? Assim, eu posso ter número repetido no resultado. Então, se eu pegar 1 e elevar ao quadrado, o resultado é 1. Se eu pegar o menos 1 e elevar ao quadrado, o resultado também é 1. Isso não tem problema nenhum, isso não viola nenhum problema da minha função, da definição de função. O que não pode acontecer é 1 me leva para o 1 ou me leva para o menos 1. Então, pode ir para um ou para outro. Isso não poderia, né? Então, por isso, o meu gráfico, ele pode ter, né, partes em que eu vou ter, mesmo, digamos que repetido o valor no y, né? Mas para o x eu nunca vou ter mais de um ponto, né? Então, um exemplo que é a função x quadrada, né? Um gráfico de uma função. Outro exemplo de função. Deseja-se construir uma caixa retangular para armazenar 10 metros cúbicos de um determinado produto. O material utilizado para construir a base da caixa custa R$10 um metro quadrado. E o material para construir os lados custa R$6 um metro quadrado. E a caixa não possui tampa, certo? Se o comprimento da base W deve ser o dobro de sua largura, qual é a função que relaciona o comprimento W com o custo C de construir a caixa? Então, assim, eu sei que o comprimento da base tem que ser o dobro da largura. Então, a minha base tem que ser o dobro da largura. E eu sei o custo do material para construir a base, eu sei o custo do material para construir os lados, né? Se eu sei esses valores, eu consigo construir uma regra que me diz qual vai ser o custo de acordo com o que eu escolhi para a largura do lado, certo? Para dimensões da largura e da base. Lembrando que a minha caixa tem que ter 10 metros cúbicos, né? Então, como é que isso vai funcionar?
Então eu tenho uma medida W, aqui eu tenho minha base, né? Primeiro, minha base. Minha base já tem uma medida W e uma medida 2W aqui, certo? Então se eu quiser saber a área da minha base, é W vezes 2W, 2W ao quadrado. Para eu saber o volume todo aqui, o que eu tenho que fazer? Essa área da base vezes a altura, que é H, certo? Então 2W ao quadrado vezes H vai ser meu volume todo. Eu sei que esse volume todo, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual a 10, né? Deixa eu botar aqui, 10 metros cúbicos, certo? Então já sei, H vezes 2W ao quadrado tem que ser igual a 10 metros cúbicos, certo? E a partir daí o que a gente vai fazer? Então, área da base, 2W vezes W, 2W ao quadrado. Quanto vai custar a minha base? O custo da minha base é R$10 o metro quadrado. Então 10 vezes essa área, 10 vezes 2W ao quadrado. Então 20W ao quadrado é o custo para fazer a minha base. A caixa possui dois lados com área WH, certo? E outros dois lados com área 2WH, certo? Então esse meu lado aqui, 2W vezes H, né? Esse lado da frente e o lado de trás. E os lados, esse aqui da esquerda e esse da direita, vai ser W vezes H, certo? Então, dois lados WH e dois lados 2WH. Esses meus lados, eles custam R$6 o metro quadrado. Então, quanto eu vou ter nos lados vezes 6, certo? A área dos lados, somadas todas, vezes 6. Então, 36WH. Então, meu custo vai ser o quê? Vai ser os lados, certo? Os lados, 36WH, mais o custo da base. Qual é o custo da base? 20W ao quadrado. Então, meu custo em função do W, 20W ao quadrado mais 36WH. Então, esse é o custo para construir essa caixa. Observe que eu não incluí a área da tampa aqui, né? Se eu dissesse, tem que ter tampa e a tampa é do mesmo material que a base. Então, seria esse 20W ao quadrado, né? O dobro dele, né? Porque seria do mesmo material. No caso, ainda não tem tampa. Então, tá aqui. Custo da base mais custo dos lados. Dependendo do que? Do W e dependendo também do H, né? Então, dependendo do W, dependendo do H. Esse meu H aqui, eu já posso determinar qual vai ser o valor dele, porque eu sei, não estava falando nisso, né? Que a minha caixa ela tem que ter 10 metros cúbicos. Então, se ela tem que ter 10 metros cúbicos, eu sei que o volume todo tem que ser igual a 10, né? Então, base, lado, vezes a base, 2W ao quadrado, né? Igual a 10. Então, meu H tem que ser igual ao quê? 10 sobre 2W ao quadrado ou 5 sobre W ao quadrado. Então, meu H, para que a minha caixa sempre tenha 10 metros cúbicos, o meu H tem que ser sempre 5 sobre W ao quadrado. Aí eu vou lá e substituo. Então, lá no lugar do meu H, vou substituir o 5 sobre W ao quadrado. E eu tenho meu custo, então, 20W ao quadrado mais 180 dividido por W. Então, essa equação que a gente montou aqui, que eu vou dizer, olha, constrói, então, a minha caixa com W igual a tanto, igual a 2, igual a 10, igual a 20. Eu vou escolher um valor de W, vou construir a minha caixa e, a partir disso, eu vou ter um custo, né? Antes da gente analisar essa... E aí, a gente precisa analisar agora essa função. Aqui a gente só construiu a função, né? Então, a gente pegou um problema real. Isso que eu estava querendo agora até falar para você, né? Então, a gente pegou um problema real. Qual é o problema real? Eu tenho uma caixa para construir. Essa caixa, o fundo dela, a base dela, tem um custo e os lados têm outro custo. E devido ao tipo de produto que ela vai armazenar, eu preciso que essa dimensão aqui seja metade dessa outra, né? E tudo tem que ter 10 metros cúbicos. Então,
dados os custos, né? Aqui o material da base custa 10, o material do lado custa 6. Como é melhor eu construir essa caixa? É melhor fazer ela mais baixinha, com uma base maior, né? Ou é melhor fazer ela com uma base bem menorzinha e mais alta? Entendem a diferença? Então eu quero uma caixa que ela é mais alta e mais estreita, ou uma caixa que ela é bem mais baixinha e mais larga, né? Cada formato de caixa vai me dar um custo diferente. Como eu vou poder saber qual é a melhor dimensão W para mim? Percebam que assim, se eu disser, olha, a área da base ela tem um custo maior, então quanto menor a base, assim, tende a diminuir o meu custo, certo? Quanto menor a base, menor o custo, assim, menor o material que custa mais, certo? Porém, a relação, a gente tem que lembrar que a relação ela é uma relação quadrática, né? Então as coisas não são, diminui a área da base na metade, o custo vai sair pela metade. Não é assim que funciona. Eu sei intuitivamente aqui que quanto menor a minha base, provavelmente eu vou ter menos custo, porque a base é que custa mais. Porém, à medida que eu for diminuindo a base, a minha caixa vai ter que aumentar. Como a relação é não linear, se eu diminuir muito essa área da base, a caixa vai ficar muito alta. E como ela ficou muito alta, o custo desse material dos lados pode começar a ser maior do que a economia que eu estou fazendo reduzindo a área da base. Tá? Então esse é o problema que eu tenho aqui. Eu tenho que encontrar como gastar menos para construir essa minha caixa aí. Essa função me ajuda a encontrar esse resultado. Como? Pegando essa função e analisando o gráfico dela. Então, se eu botar o gráfico dessa função, eu tenho isso aqui, certo? Aqui no X, na horizontal, é o meu W, e aqui no Y é o custo. Aqui está meu gráfico. O que eu quero? Eu quero construir a minha caixa com o menor custo possível. O menor custo possível, eu vou olhar aqui nessa minha curva, né, em azul, o menor custo possível, esse vai ficar bem aqui assim, em torno de 180, por exemplo. Né? Então, qual é o valor de W para eu ter um custo menor, que é o custo de 180? 1,65. Né? Então, se eu usar W igual a 1,65, eu consigo construir a minha caixa com o menor custo possível. Né? Então, eu resolvi meu problema, achei a dimensão que eu tenho para aplicar para W, para conseguir o menor custo. Um problema real, que acredito que todo mundo conseguiu entender a ideia, né? O problema real que eu montei a função, porque a gente, inclusive, percebe que a gente não estudou nada de novo aqui, né? A gente está basicamente pegando tudo que vocês já estudaram lá em matemática, lá no ensino médio, de equações, figuras geométricas, e está, digamos que, sistematizando como resolver esse problema aqui de encontrar o menor custo para construir a caixa. Né? Então, o cálculo, ele é isso, é como sistematizar o que a gente já tem de conhecimento para resolver problemas, né? Problemas que eu consigo modelar matematicamente, que eu vou modelar usando por meio de funções. E aí, lógico, não é simplesmente pegar o que eu já tenho de conhecimento e aplicar. O cálculo também vai me dar ferramentas para analisar os problemas. Né? Também vai me dar ferramentas para analisar. Digamos, por exemplo, aqui, essa minha figura, né? Ela é uma figura que num gráfico bem bonitinho, em 2D, que eu consigo visualmente perceber o menor valor. Mas tem funções que não é tão simples a gente encontrar esse menor valor. Não vai ser tão simples desenhar o gráfico, principalmente quando tiver função de mais de uma variável. Então, o que a gente vai estudar de limites, derivadas, integrais, vão ser ferramentas que vão me ajudar a entender, a encontrar essas respostas em situações em que não é tão trivial ou tão rápido eu construir o gráfico e olhar para o gráfico.
Ou às vezes, assim, aqui no gráfico eu consigo enxergar que está por aqui. Eu vou fazer uma aproximação, que é 1,65. Mas existem problemas que a gente precisa do resultado com uma aproximação de 10 casas decimais. Então aqui pelo gráfico vai ficar complicado eu achar o melhor resultado com 10 casas decimais. Então usando derivadas, por exemplo, a gente consegue encontrar qual é esse valor mínimo aqui com grande precisão, certo? E voltando aqui a definições de funções, uma das formas da gente verificar se uma regra que eu construí realmente é uma função ou não é construindo o gráfico e analisando o que a gente chama, fazendo o teste da reta vertical. Né? Então, o gráfico de uma função é uma curva no plano XY, certo? Então, aqui o gráfico de uma função, aqui o gráfico de outra função, aqui gráfico da função. Então, são gráficos no plano sempre bidimensional aqui para quem está trabalhando, né? Funções bidimensionais reais. Então, no plano real aqui, certo? No plano real R2, né? E aí, então a pergunta que vem de imediato é: quais curvas no plano XY são gráficos de função? Então existe o que a gente chama de teste da reta vertical. Eu vou pegar o meu gráfico e vou traçar uma reta vertical. Vou cortar esse gráfico em várias retas verticais. Todas as retas verticais podem bater no meu gráfico, na minha curva, apenas uma vez. Se qualquer reta vertical cortar o gráfico em mais de uma vez, então aquilo não é uma função. Exemplo aqui. Essa é a minha função aqui, do lado esquerdo. Qualquer reta que eu traçar aqui, vertical, vai passar em cima da curva azul apenas uma única vez, certo? O que isso indica? Isso indica que para cada valor no meu domínio, eu tenho apenas um correspondente lá na imagem. Nesse exemplo da direita, tem situação onde o quê? Onde a minha reta vertical toca no gráfico, né? Toca na curva em azul duas vezes. Se toca na curva em azul duas vezes, o que significa? Significa que essa curva azul não é uma função. Né? Ela não é uma função. Porque diz respeito à regra de que para um determinado valor no meu domínio, eu tenho que ter apenas uma imagem. Porque do meu lado eu estou indo para dois pontos diferentes. Esse não pode. Então esse gráfico aqui da direita, ele não é o gráfico de uma função. Tá? Ele pode ser o gráfico de uma determinada equação. Assim, perceba que eu disse que eu posso usar equações para representar funções. Mas eu não disse que toda equação é uma função, certo? Existem equações que não vão ser funções. Então, lá no ensino médio, vocês estudaram várias equações. Estudaram, por exemplo, a equação da elipse, né? E aí, quando dá, bora desenhar, bora traçar o gráfico da elipse. Aí faz um círculo, faz a elipse, né, em torno de um determinado ponto. Então, aquele é o gráfico da equação da elipse. Mas aquela equação não é uma função, entendeu? Tá? Então, a gente vai depois entender um pouquinho melhor isso aí, certo? Mas a ideia é essa. Função, sempre eu vou tocar o gráfico apenas uma única vez dentro do domínio da minha função, certo? Fora do domínio, nem vai existir gráfico, certo? Então, por exemplo, aqui, né, como eu estava falando, eu tenho aqui o gráfico mostra abaixo o gráfico da parábola. Então, o gráfico da parábola x igual a y ao quadrado menos 2. E aí vocês aprenderam a construir esse gráfico aqui lá no ensino médio, né? Aqui é a minha equação, x igual a y ao quadrado menos 2. Está aqui o gráfico dessa função da parábola. Esse gráfico aqui não é uma função, ou seja, a equação x igual a y ao quadrado menos 2 não é uma função. Por quê? Porque se eu fizer traçar uma reta vertical aqui, né, eu vou tocar na minha função duas vezes. O que eu tenho na verdade? O que eu tenho na verdade aqui são
duas funções que estão sendo representadas no mesmo gráfico. Assim, uma forma de tentar entender seria isso. Eu tenho, na verdade, a minha equação aqui da parábola, na verdade, ela define duas funções possíveis. Eu estou combinando, vou dizer que eu estou combinando duas funções, mas eu estou mostrando nesse gráfico, ao mesmo tempo, duas funções diferentes, né? Então, esse x igual a y quadrado menos 2, na verdade, são ali duas funções que estão embutidas nele ao mesmo tempo e por isso não estou dizendo que é uma função, né? E a gente sabe que x igual a y quadrado menos 2 não é uma função de x, porque observando na realidade x é uma variável dependente e y é uma variável independente, né? Então assim, se a gente voltar aqui, o que eu tenho eu botei aqui, olha, x está na horizontal, y está na vertical aqui, certo? Então quando eu faço essa representação aqui, o que está na horizontal é a minha variável independente. E o que está na vertical é a variável dependente. Então, esse cara aqui, esse meu yzinho, ele tem que depender desse xzinho aqui, né? Se a gente olhar aqui para o gráfico da parábola, o que nós temos? Nós temos exatamente o inverso, né? O meu x é que está dependendo do y. Estou dizendo aqui, olha, para eu calcular o x, eu tenho que primeiro dizer o valor de y. Entenderam? Então, por isso, isso aqui não é uma função. Já começa de forma, digamos que, contradizendo o que a gente definiu do que é variável dependente e independente, certo? Vai ser uma função se eu fizer o quê? Se eu reorganizar aqui e isolar o x, né? Então, aqui x igual a y quadrado menos 2, se eu inverter, se eu botar o y, né? Então, bora pegar aqui. Bota o x como variável dependente, bota o y como variável independente, certo? Então, eu vou girar esse gráfico, certo? Quando eu girar esse gráfico, ele passa a ter esse formato. Aí, aqui sim é uma função, certo? Então, x igual a y quadrado menos 2, ele é uma função se eu colocar o x como variável dependente, o y como variável independente. Entenderam a diferença? Então, a parábola, ela descreve, na verdade, uma função de y e não uma função de x. Então, aqui, quando eu mostrei esse primeiro aqui, eu estou dizendo que uma função de x, né? X é a variável dependente aqui, independente, desculpa. E não é o que está acontecendo aqui. X ele é dependente. Então, o gráfico da parábola, que a gente costuma mostrar assim, né? Ele, na verdade, define uma função de y, onde y que é a variável independente. Então, esse seria o gráfico da função definida pela parábola, certo? Ah, mas e a parábola original? Aí é aquilo que eu estava indicando. Então, na verdade, aqui essa parábola aqui original, se eu disser que ela depende de x, uma função de x, na verdade é porque eu tenho duas funções de x, né? Eu tenho uma função y igual a raiz de x mais 2, essa aqui, e eu tenho a função y igual a menos raiz de x mais 2, certo? Por que isso? Porque quando eu isolo x, né? Então aqui é x igual a y quadrado menos 2. Quando eu isolo x, se eu quero deixar como função de x, eu tenho que passar o x para o lado de independente e deixar o y como dependente. Ou seja, eu tenho que isolar o y. Se o y é dependente, o y tem que estar isolado, certo? Para isolar esse y, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse menos 2, passa para lá positivo, né? X mais 2. E eu pego esse quadrado e passo para lá como raiz de x mais 2. Só que quando a gente passa a raiz para lá, o que a gente tem? A gente tem aquele mais ou menos raiz de x mais 2, né? Então, quando eu isolo esse y, eu tenho mais ou menos raiz de x mais 2. Se eu isolar o y, eu tenho mais ou menos raiz de x mais 2. Então, esse mais ou menos é exatamente o que contradiz a definição de função. Eu não posso ter um mais ou menos alguma coisa. Ou é isso, ou é aquilo, certo? Então, aqui, na verdade, eu tenho duas funções. Eu tenho uma função y igual a raiz de x mais 2
Eu tenho outra função que é y igual a menos raiz de x mais 2. A parte de cima do meu gráfico é essa função y igual a x mais, raiz de x mais 2. E a parte de baixo do gráfico é y igual a menos raiz de x mais 2. Tá? Na verdade, a parábola, aquele gráfico da parábola, na verdade, ele é um gráfico onde eu tenho ali duas funções diferentes, né? Uma para cada parte. Aí assim, apenas não confundir. Olha, aqui então, fez o teste da reta vertical, é uma função, só que são duas funções em uma. Não é isso que a gente está falando, tá? Aqui não é uma função, ponto. Por que não é uma função? Porque para um valor de x eu posso ter mais de um resultado lá no y. Então não é uma função e ponto. Certo? O que a gente está mostrando aqui é por que não é uma função, assim, entrando em detalhes. Então não é uma função porque na verdade aquele gráfico eu tenho duas funções desenhadas ao mesmo tempo. Se eu for analisar, se eu pegar a equação da parábola e tentar analisar como uma função, na verdade eu vou ter que primeiro isolar a variável dependente, que é o y, e quando eu isolo a variável dependente, que é o y, eu encontro que para analisar a parábola, na verdade eu tenho que analisar duas funções diferentes. Uma função para quando eu tenho valores positivos e outra função para quando eu tenho valores negativos. Tá? Então é isso que a gente está colocando aqui. Se eu quiser utilizar conhecimento de funções para analisar a parábola, eu tenho que, na verdade, primeiro tentar representar a parábola por função, vou ver que, na verdade, ela não é uma função, aí eu separo em duas funções, aí eu analiso cada uma das partes separadas, e aí eu posso utilizar o conhecimento que a gente tem de funções para analisar a parábola, certo? Mas a parábola, o gráfico da parábola não é uma função, tá? Existem funções, né? Até agora o exemplo que a gente está dando, né, são funções, então para aqui, x igual a y ao quadrado menos 2, fazendo x como função de y. É uma função, né, que eu vou aplicar a mesma regra para qualquer valor de y. Vou pegar outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, né, desse gráfico que a gente construiu. A nossa função é essa aqui. 20w ao quadrado mais 180w. Primeira coisa, qual é o domínio dessa minha função aqui? O domínio vão ser números maiores do que zero, certo? Não tem como eu construir uma quantidade negativa. Qual é o w? Menos 2, não existe isso. Nem tem como eu fazer uma caixa de largura zero, certo? Então, tem que ser maior do que zero. Meu w, qualquer número maior do que zero, certo? Esse vai ser meu domínio. Para esse meu domínio w, qualquer número maior do que zero, o livro está aqui embaixo, né? A regra é sempre a mesma. Eu sempre vou pegar essa mesma regra e aplicar. O que acontece? Acontece que existem funções em que a regra pode mudar de acordo com a parte do domínio onde eu estou. Então, eu posso pegar meu domínio e dividir em parte. Olha, o meu domínio de 0 até 10, a regra é assim. De 11 até 40, a regra é de outro jeito. De 50 a 70 é outra regra, assim vai. Então, por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa, né, muitas das vezes, se você compra até 10 unidades, o preço Então, vou dar um chute aqui, eu vou comprar sabão em pó. Aí cheguei lá no supermercado, o preço do sabão em pó é R$2, certo? Se eu comprar até 10, eu vou pagar R$2 por cada unidade de sabão em pó. Se eu comprar mais do que 10, aí eu tenho um desconto. Aí cada caixa de sabão fica por exemplo, R$1,90. Então eu consigo montar ali uma regra, certo? Para saber quanto eu vou gastar. Vai depender do quanto de sabão eu estou comprando. Mas se eu comprar até 10, qual é a minha regra? 2 vezes a quantidade de sabão que eu estou comprando. Se eu comprar 5 caixas, eu vou pagar 10. Se eu comprar 6 caixas, eu vou pagar 12. Se eu comprar 7 caixas, eu vou pagar 14. Se eu comprar 10 caixas, eu vou pagar 20. 2 vezes 10. Se eu comprar 11 caixas, aí vai ser 11 vezes R$1,90.
Se eu comprar 20 caixas, 20 vezes 1,90. Aí mudou a regra. Né? Então isso, quando a regra muda de acordo com a faixa do meu domínio, é o que a gente chama de função definida por partes. Então na função definida por partes, divide-se o domínio da função em intervalo distinto para cada intervalo e associa-se uma regra diferente para cada intervalo. Então observação, não existe interseção entre os intervalos, tá? Quando eu pegar os intervalos e fizer a união deles, eu tenho que voltar, eu tenho que ter o próprio domínio da minha função e não tem interseção entre esses intervalos. Se tiver interseção, eu vou cair aqui no problema tipo da parábola, né? Onde eu vou ter um valor com duas possibilidades. Então não posso. Minha função definida por partes, ela tem que ter, ela vai ter regras diferentes para partes diferentes do meu domínio e não existe interseção entre essas partes. Então, por exemplo, essa função aqui, minha função f de x, então aqui já começa a perceber o quê? Duas regras diferentes. Minha função f de x, eu posso usar a regra 1 menos x e posso usar a regra x ao quadrado. Então, tem duas regras diferentes. Quando eu vou usar cada uma das regras? De acordo com o meu domínio. Então, se eu tiver para valores menores do que 1, então eu estou aqui em função de x, né? X é a minha variável independente, é do meu domínio. Então, se essa minha variável, se eu escolher a minha variável independente um valor menor ou igual a 1, a regra que eu vou utilizar para fazer a minha continha vai ser 1 menos x. Então, valores de 1, incluindo 1, né? Igual, menor ou igual a 1. Então, do 1 para cá para trás, a minha regra é 1 menos x. Aí 1 menos x, eu tenho essa reta aqui, minha reta 1 menos x. Se eu pegar valores maiores do que 1, eu uso outra regra. Qual é a regra? X ao quadrado. Então, do 1 para frente, eu vou usar o x ao quadrado. Então, essa curva aqui, que está quase igual a uma reta, na verdade é aquela função x quadrado, né? Se a gente voltar aqui, função x quadrado aqui, função x quadrado. É esse pedacinho daqui para frente, né? Sendo que não inclui o 1. Percebam aqui, né? Aqui está aberto, né? Exatamente no 1 está aberto aqui e fechado aqui. Porque o 1, se eu escolher valor 1, eu tenho que usar a regra de cima. Eu não posso usar a regra de baixo. E também não é, escolhe uma ou outra regra, não. Ou uma regra ou outra, certo? Então essa é a minha função definida por parte. Para uma parte do domínio, uma regra. Para outra parte do domínio, outra regra. Graficamente, a gente consegue normalmente perceber que mudou radicalmente a regra, né? E no formato de equação, né, a gente também percebe, normalmente, a gente coloca assim, cada parte da regra, cada regra é diferente para cada parte do domínio, a gente coloca numa linha diferente. Eu posso ter uma função definida por 10 partes. Pegar meu intervalo, dividir em 10 partes diferentes. Não precisa ser partes iguais, tá? São partes diferentes sem interseção. Dividir em 10 partes diferentes, para cada parte dele, uma regra diferente. E aí, cada regrinha numa linha ali. Né? Quando eu vou definir uma função por partes? Quem vai dizer se aquela minha função é definida por partes ou não? O problema real. É o problema real que vai definir. Tá? Então, exemplo que eu dei. A caixa de sabão em pó custa R$2 se comprar até 10. Acima de 10 custa R$1,90. Então, isso é algo do problema real que foi colocado lá por quem está vendendo. Né? Não foi eu que disse que tem que ser assim. Certo? Aquele exemplo lá do custo nos correios. Se pesar até tanto é um valor. Se pesar de outro tanto para cima é outro valor. Se pesar mais não sei quanto é outro valor. Então, lá no correio tem ali valores de acordo com as faixas de peso. Isso é algo que está lá no mundo real, no problema real. Na hora que eu for modelar aqui, escrever a função para representar aquilo no mundo real, aí isso eu vou ter que colocar. Então vai estar representado ali na minha função por parte. Né? O outro exemplo, a função módulo de x. Né? Então aquela função módulo de x é aquela função que eu boto um número e sempre pego o positivo dele. Né? Se o número é positivo, já é ele positivo. Se o número é negativo, o resultado dele vai ser o quê? Vai ser negativo. Vai ser positivo também, né? Então, se eu pegar aqui a minha
fizer o gráfico dessa função, o que eu tenho para valores positivos vai ser a própria reta x, certo? Qualquer valor que eu pegar aqui no x vai ser ele mesmo no y. E para valores negativos? Para valores negativos de x, se eu pegar um valor negativo de x, o resultado vai ser ele mesmo, só que positivo, certo? Então tem esse formato desse Vzinho aqui, né? Então, isso aqui é uma função definida por partes. Do zero, incluindo o zero para frente, é x, y igual a x. O valor que eu der de entrada é o mesmo valor na saída. Valores menores do que zero, ou seja, valores negativos, o que eu faço? Se o valor está negativo, o que eu faço para ele virar positivo? Eu multiplico ele por menos 1, certo? Menos 2, multiplica por menos 1, mais 2. E aí vai ficar mais 2 aqui. Menos meio, como é que eu faço para ele virar positivo? Multiplica por menos 1. Menos meio vezes menos 1, aí vai dar o valor positivo dele, mais meio, certo? Então essa é a minha função, que ela está definida por partes. Qualquer valor no meu domínio maior ou igual a zero, o resultado é ele mesmo, só repete o valor. Qualquer valor no domínio menor do que zero, ou seja, qualquer valor negativo, o que eu faço? Eu pego aquele valor e multiplico por menos 1. Então a minha função é f de x. Se eu colocar aqui o valor 5, onde o 5 vai se encaixar? Vai se encaixar na primeira regra. Então o resultado é 5. Se eu botar o valor menos 5, em qual das duas regras ele vai se encaixar? Vai se encaixar no valor de baixo, na regra de baixo, porque ele é menos 5, menor que zero. Então substitui menos 5 no lugar do x, vai ficar menos 5. Fazendo o jogo de sinais, vai ficar 5 positivo, certo? Então é isso que está sendo definido por partes aqui. Esse é outro exemplo aqui. Então, encontre uma fórmula para a função do gráfico abaixo. O que eu percebo aqui? Que tem 3 partes. Uma parte do 0 até o 1, tem um comportamento. Outra parte do 1 até o 2, né? Tem outro comportamento. E outra parte do 2 para frente. Então, graficamente, eu percebo que tem 3 partes. Então, eu tenho que encontrar uma regra para a primeira parte, uma regra para a segunda parte, outra regra para a terceira parte. Como eu vou encontrar essa regra? Aí a gente pode aproveitar aquilo que vocês já estudaram de como encontrar retas, né? Então, eu posso pegar esses 2 pontos aqui, achar a inclinação da minha reta, a inclinação da outra reta, que são todas retas, né? Então, a gente consegue, sem grandes problemas, montar essas equações, né? Então, da primeira parte, de 0 até 1. Esse é o meu primeiro intervalo. O segundo intervalo, do 1 até 2, mas percebam que a igualdade não entra aqui no 1, ela entrou aqui nessa parte. Aqui em cima eles estão coincidindo, né? Então eu poderia colocar a igualdade para cá, mas aí eu tiraria a igualdade daqui, tá? Da mesma forma, aqui no x igual a 2, tá coincidindo essa terceira parte com a segunda parte. Então eu até posso tirar a igualdade daqui e colocar para cá. Posso botar x maior ou igual a 2, mas eu preciso tirar a igualdade daqui, tá? Eu tenho que tomar cuidado com isso, para ver aquele ponto aonde ele vai estar definido. Nesse caso aqui, tanto o ponto para o x igual a 1 quanto o ponto para o x a 2, ele coincide tanto por um lado da regra quanto por outro lado da regra. Naquele exemplo que a gente colocou aqui, antes, esse aqui, não coincide, certo? Então, não poderia pegar essa igualdade, apaga a igualdade daqui e coloca para cá, porque ia mudar o meu gráfico. Eu ia ter que deixar essa bolinha em aberto e teria que fechar essa outra bolinha aqui. Então, nesse caso aqui, iria mudar o resultado do meu gráfico e o resultado da minha função. Para esse exemplo específico, não vai mudar. Vai dar igual se eu botar para um lado e para o outro. Aí eu só preciso escolher para que lado eu vou botar a igualdade, né? Então, no caso aqui, botei a igualdade para esse primeiro, aqui a segunda igualdade para cá, segundo, e o outro ali sem igualdade. De 0 até 1, eu tenho essa reta aqui. Essa reta ela é até fácil, né? É a minha própria reta x. Então, de 0 até 1, a minha regra é o próprio x. De 1 até 2 é outra reta. Também de inclinação igual, né? Só que negativa e deslocada, né? Então, se eu calcular a equação dessa reta aí, vai dar menos x mais 2. E daqui em diante? Daqui em diante é sempre o mesmo valor, é uma constante. Esse valor constante é 0. Então, daí em diante, sempre 0. Então, está aqui a minha função definida por parte.
na primeira parte do meu domínio, então sempre falar em função definida por parte, é parte do domínio, né? Primeira parte do domínio, ele vai de 0 até 1 com as igualdades, tanto no 0 quanto 1. Qual é a regra? X. A segunda parte, de 1 até 2, não inclui o 1, mas inclui o 2. Qual é a regra? Menos x mais 2. E a terceira parte, x maior do que 2. Como é que eu vou usar essa função? Eu vou dizer o valor de x, e antes de fazer a conta, eu tenho que dizer em qual das três partes ele se encaixa. Então, por exemplo, menos 5. Menos 5 sim encaixa alguma parte desse... Não encaixa em nenhum dos três. Por quê? Porque está fora do meu domínio. Então, não posso usar menos 5. Não faz parte da minha função. O valor meio se encaixa em qual regra? Se encaixa na primeira aqui, está entre 0 e 1. Então, resultado, x, meio. Valor 1,5. 1,5 está onde? Não está na primeira, certo? Porque ele é maior do que 1, está na segunda, entre 1 e 2. Qual é a regra? Menos x mais 2. Então, 1,5. Bota 1,5 aqui no lugar do x, vai ficar menos 1,5 mais 2. Menos 1,5 mais 2 vai dar como resultado meio. Então, o valor 1,5 bem aqui no gráfico vai dar como resultado meio, bem aqui, né? Se eu botar o valor 10, valor 10 não encaixa aqui, encaixa onde? 10 é maior do que 2, encaixa aqui. Qual é o resultado? 0. Então, lá no 10, resultado 0, certo? Então, essa é a minha função definida por parte para esse exemplo, tá? A nossa aula de hoje vai ficar até aqui, tá, pessoal? Daqui a pouco, nossa aula online, né, ao vivo, onde a gente conversa sobre o nosso plano de ensino, tira algumas dúvidas daqui, começa a passar alguns exercícios. Então, estudem, né? Assistam a aula, anotem as dúvidas. Nosso horário ao vivo vai ser principalmente para tirar dúvidas e fazer exercício, certo? Então, bons estudos a todos. Até mais, pessoal.